Você sabe o que é um biodigestor? O biodigestor é um sistema de tratamento de esgotos que tem como produto o biogás. Então, além de tratar a água, ele produz gás que você pode usar de diversas formas. Quer aprender como construir? Então continua com a gente! Esse modelo é construído a partir de anéis de concreto pré-moldados e é projetado para atender às águas cinzas e pretas de uma família de 4 a 5 pessoas ou apenas de águas pretas para cerca de 10 pessoas. A lista de materiais e outras informações estarão na descrição do vídeo, junto com o link do Guia Prático de Manejo da Água do IPESA, onde você encontrará mais detalhes sobre a construção do biodigestor e de outras tecnologias. Então vamos lá! O primeiro passo é demarcar o local da escavação. Você desenha uma circunferência de 1,30 m de diâmetro utilizando cal branco. Aí você começa a escavação. Utilizando uma pá reta, a vanga, escava 1,30 m, no prumo. O primeiro passo é fazer um fundo côncavo. O jeito mais fácil de fazer é encontrar o centro do buraco e traçar duas retas perpendiculares, assim, fazendo um X. Aí você faz a escavação inicial de 15 centímetros de profundidade no ponto central. E depois vai retirar os pedaços de pizza respeitando a mesma declividade. Depois, você fixará um tubo de PVC marrom de 50 mm no centro da escavação, deixando 50 centímetros acima da base concretada e vai cobrir o fundo com uma camada de 5 centímetros de concreto, de uma parte de cimento para 3 partes de areia e 5 de pedra. O próximo passo é inserir 2 anéis de concreto, que ficam apoiados sobre a base de concreto. Fazer aberturas de entrada e saída de água para a passagem dos tubos de esgoto de 100 mm, vedando o buraco por fora e por dentro. A abertura de saída tem que ficar pelo menos 5 centímetros acima da abertura da entrada. E fazer a impermeabilização interna aplicando nata de cimento em 3 demãos cruzadas. Para guiar a cúpula, você vai apoiar um tubo de PVC de esgoto de 50 mm sobre o eixo central. Para receber a primeira fiada, você deve aplicar uma camada de argamassa de assentamento de forma inclinada e nivelada, sobre o topo do anel de concreto. Depois, assentar os tijolos maciços deitados, acertando o ângulo da fiada com o tubo guia, cortado conforme o desenho. A partir da segunda fiada, os tijolos são assentados lateralmente. Utilizando pedaços de vergalhão e tijolos, você cria um contrapeso para ajudar a fixação. Aí, se repete o processo até o fechamento da cobertura, deixando 70 cm de diâmetro no centro para a tampa. Antes de fazer a abertura da cúpula, você deve construir uma parede interna fina de tijolos maciços, localizada entre os canos de entrada e de saída, sem fechar a passagem do fluxo de água de um cano ao outro. A altura deve estar 5 centímetros acima do nível da água. Seguimos para a construção da abertura. Você deve assentar uma primeira fiada de tijolos na vertical, levemente inclinados para o lado externo. Depois, assentar outra fiada na posição vertical, na parte externa da abertura. E por último, uma fiada de meio tijolo também na vertical, na parte interna, em cima dos tijolos inclinados. O próximo passo é o reboco. Você deve fazer 3 camadas nas superfícies interna e externa. A primeira camada deve ser feita com massa de 1 parte de cimento para 3 de areia peneirada. A segunda com 1 de cimento para 2 de areia fina. E a terceira deve ser feita com nata de cimento, que deve ser aplicado com trincha, não usar esponja. Depois de seco o reboco, é hora de fazer a tampa. Você deve medir o diâmetro 5 centímetros acima da parte de baixo da abertura e fazer um molde em madeira nessa medida. Fazer um furo no centro do molde para a fixação da tubulação do biogás e apoiar sobre a entrada do biodigestor. Cobrir com plástico para o concreto não aderir à madeira e ao reboco. E preencher com uma camada de 6 centímetros de concreto, armado com ferragem de 5 por 16 e 2 alças de 3/8 de polegada. Você deve deixar a tampa descansar por 3 dias e depois retirar o plástico e queimar a superfície lateral e o fundo. Para fechar, você deve aplicar uma massa de 2 partes de terra argilosa peneirada
para uma parte de cal, nas laterais da tampa e na superfície interna da abertura, para que não haja contato do concreto com o reboco da abertura da tampa. Então, você deve colocar uma lâmina d'água para hidratar a massa de argila e cal e verificar se não há vazamentos. Após isso, manter a tampa sempre coberta com água, com plantas aquáticas ou com alguma sobretampa para evitar contato com o mosquito da dengue. A parte mais difícil já foi. Agora vamos ver como fazer a caixa de compensação. Primeiro você vai cavar o buraco. Você pode fazer isso no mesmo momento que cavar o biodigestor e a caixa de lodo. Fazer uma base de concreto magro e assentar um anel de concreto de 50 cm de altura. Então, você vai fazer uma abertura para a tubulação vinda do biodigestor no fundo da caixa e uma para a tubulação de saída na superfície. Este é um momento importante, pois o nível da água do sistema é determinado pela saída da caixa de compensação. Ela deve estar 10 cm abaixo da base da caixa de passagem de entrada e pelo menos 15 cm abaixo da tampa do biodigestor. Esse tubo de 50 mm pode ser apoiado sobre a borda do anel de concreto e segue para infiltração no círculo de bananeiras ou na vala de infiltração, se o lençol freático não for alto. Para finalizar, colocar varas de bambu sobre a borda interna do anel de concreto e cobrir com tela mosquiteiro ou sombrite. Após isso, você faz 2 fiadas de tijolos maciços assentadas lateralmente sobre a borda do anel de concreto. Adicionar palha sobre o sombrite até uma altura aproximada de 10 cm acima do nível d'água e plantar espécies aquáticas emergentes sobre a palha, como o copo de leite, por exemplo. A última etapa é a construção da caixa de lodo, que serve para ajudar no momento da limpeza do biodigestor, mas só pode ser usada se o fundo da caixa estiver a pelo menos 2 metros acima do nível do lençol freático. É só cavar o buraco, assentar 2 anéis de concreto de 50 cm de altura, sem impermeabilização no fundo, cobrindo com uma cama de 20 a 30 cm de palha seca, e conectar um cano com registro do biodigestor à caixa de lodo. A entrada do cano do biodigestor deve estar a uma altura de 20 cm abaixo do nível d'água e cobrir com uma tampa de concreto de 80 cm de diâmetro. Pronto! Esses são os passos para a construção de um biodigestor acessível e de baixo custo. Antes de começar a construir, dá uma olhada no manual prático de manejo da água do IPESA, que está na descrição do vídeo. Esse passo a passo é uma realização do IPESA em parceria com o Instituto Camargo Corrêa e a Fluxus Design Ecológico, que teve como foco principal a eliminação de 70 fossas e lançamentos diretos em cursos d'água através da implantação de sistemas de saneamento ecológico no bairro do Verava, em Ibiúna, São Paulo. Para saber mais, dá uma olhada no documentário do projeto que está na descrição do vídeo. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Bom mão na massa para vocês e até a próxima.